A calça legging é uma peça que há muito tempo já ganhou o coração das brasileiras, seja pela sua praticidade, seja pela liberdade de movimentos que ela dá, ou seja pela fácil adaptação em todos os tipos de corpos. Bom, mas essa peça tem uma grande desvantagem, é que ela marca muito o formato do corpo. Por isso, algumas pessoas preferem usá-la com uma peça por cima. A essa peça nós chamamos de sobrelegging. Bom, agora para achar uma sobreleg no modelo e no formato que a gente gosta, não é tão fácil assim. Por isso, hoje eu vou ensinar a fazer a sua sobreleg. Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho e esse canal é de modelagem e costura de roupas. Se você é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário. Interaja comigo, porque quanto mais você interagir, mais o YouTube te lembra dos vídeos que eu posto aqui todos os sábados às 13 horas da tarde. A modelagem que você vai aprender hoje é de uma peça que é bem versátil. Ela pode ser usada como sobrelegging, como blusa e até como vestido. Isso aí vai depender do comprimento que você vai fazer e também do look que você vai montar. Seja para qual modelo que você escolher, a modelagem é a mesma. Então vem comigo aprender a fazer essa modelagem. Para fazer esse modelo, você vai precisar de ter em mãos a modelagem da blusa base com ou sem a pence. E a gente vai utilizar somente um lado, ou a frente ou as costas. Se você não tem nenhuma dos dois, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando. É só você clicar aqui em cima que você consegue assistir. Se você não quer fazer a modelagem, se você tem uma roupa mais rente ao corpo, também dá para fazer esse modelo. A gente vai precisar de marcar o afastamento do decote. Então, se você tem uma peça que seja mais rente ao pescoço, dá para fazer ele também. Então, já fiz aqui uma linha reta aqui no papel até embaixo e uma aqui, ó. Se quiser, é só botar o esquadro aqui que você já traça essa linha para lá. E aí, vou pegar um molde, encostar o centro dele nessa linha aqui, encostar a pontinha do início lá do ombro aqui em cima, ó, para marcar o afastamento do decote. E aqui no meu caso, a minha blusa base, ela tá com 3 passes das costas para frente do ombro, mas por enquanto eu vou colocar aqui o ombro rente normal, sem o 3 passes. Por isso que você tá vendo essa diferença aqui. Então aqui eu já risquei o ombro, no meu caso aqui eu desci 4 centímetros e risquei o ombro, a largura do ombro ali. A próxima linha que eu vou marcar é a altura de cava, então eu mantenho o molde rente aqui, encostado lá e risco aqui, ó, marcando a altura da cava aqui e do lado de lá, e depois traço uma linha reta. Na linha da cava eu já aproveitei e marquei a largura do busto, só marcar aqui na lateral. Vou marcar também a linha da cintura, então é só riscar aqui, riscar do lado de lá, traçar uma linha reta e marcar aqui a lateral da cintura. Eu medi da cintura para baixo a altura que tem o meu quadril, no meu caso 23, então eu marquei 23 daqui para baixo, marquei os 2 pontos, tracei uma reta. Aqui também eu coloquei a largura de 1/4 do meu quadril. É só pegar a medida da circunferência do quadril e dividir por 4. Aqui é a linha do quadril que a gente acabou de marcar. Abaixo do quadril você vai descer o valor que você quiser. No meu caso, eu estou descendo 15 centímetros. A peça que eu estou usando como modelo, ela tem abaixo do quadril 20 centímetros. É praticamente um vestido, para quem usa mais curto. Ela pega mais ou menos no meio da coxa. Aí você mede no seu corpo aí quanto que você quiser. No meu caso, eu estou descendo 15 centímetros. Então, abaixo dessa linha, 15 centímetros. E aí, tracei uma reta e coloquei a mesma largura do quadril aqui, eu coloquei aqui embaixo, marquei aqui na lateral. Vou aproveitar e vou começar daqui para cima. Então, nessa última linha que a gente marcou, eu vou sair na lateral 1,5 centímetros de folga. Isso é opcional, você sai o tanto que você quiser. No meu caso aqui, eu vou sair 1,5.
Na linha do quadril, eu vou sair também 1,5. E vou ligar essas duas linhas. Aqui na linha da cintura tem que fazer uma observação. Se você está usando a blusa base com a pence, você marcou aqui na lateral, então aqui dentro já tem a pence, então já é uma folga. Se você marcou rente à cintura ou só com mais 1 centímetro, você tem que ter essa noção, qual a marcação que você está fazendo aqui. Então no meu caso aqui que eu vim, coloquei aqui a blusa base e marquei a lateral, então eu vou sair ainda assim 1,5 centímetro aqui na cintura, mas isso também é opcional, você pode fazer mais justo, mais larga, conforme o seu gosto, mas você tem que ter em mente isso, se está com o valor da pence ou não. Então agora eu vou marcar da linha aqui do quadril, na lateral, até a linha da cintura que eu marquei ali. Abaixo da linha da cava, eu vou descer 2 centímetros e traçar uma linha paralelo à linha da cava. Eu estiquei um pouco mais essa linha e tracei a mesma largura que tá aqui na cava, eu coloquei aqui. E a partir desse ponto para lá, eu marquei 12 centímetros e meio. Agora eu vou marcar a altura do decote, então daqui para baixo eu vou descer 15 centímetros. Isso é opcional, você pode descer o tanto que você quiser ou subir mais. Lembrando que você tem que observar a altura do seu seio, então se você tem dificuldade de saber, é bom você medir do seu ombro até onde está pegando o seu seio para saber quanto que você quer descer. No meu caso aqui eu vou descer 15 centímetros, então daqui para baixo 15 centímetros. Essa blusa, o início do ombro dela pega aqui na beiradinha da marcação do ombro normal. Então, eu tenho que prolongar essa linha para lá, para eu conseguir marcar o restante do ombro ali. Vou entrar aqui na linha do ombro, para dentro da marcação do final aqui do ombro, para dentro, 1 centímetro. E a partir dessa linha marcada, eu vou traçar 10 centímetros para lá, ó. Então, o meu ombro vai ficar com a largura de 10 centímetros. Aqui na altura do decote, eu entrei reto uns 2 centímetros e vou ligar com uma curva até esse ponto aqui, ó. Aqui no finalzinho do ombro, eu desci reto mais ou menos 1 centímetro. Então, é só encostar o esquadro nessa linha de cima e no ponto marcado ali no final do ombro e traçar uma linha para baixo de mais ou menos 1 centímetro. Depois eu vou fazer a cava da blusa, então eu vou ligar daqui até o final dessa linha aqui que está abaixo da linha da cava original. Então, eu vou traçar fazendo o formato da cava assim. Agora eu vou fazer uma curva ligando do final ali da nova cava até a lateral aqui da cintura. A parte da frente ela já está terminada, com exceção do ombro, que eu vou, depois de terminar a parte das costas, eu vou fazer o trespasse do ombro. Da cintura para baixo, frente e costas são iguais. A mudança começa daqui para cima. Então, já fiz algumas marcações para facilitar aqui. Então, da marcação do decote frente para baixo, eu desci 17 centímetros e meio. E, de novo, da marcação do decote frente para baixo, eu desci 1,5 centímetro. Do início do ombro para dentro, eu entrei ali 3,5 centímetros e marquei, fiz uma marcação ali. Eu vou desmanchar esse ponto aqui, que é onde é a marcação do ombro original. Vou desmanchar para não te confundir. Para achar esse ponto aqui, eu encostei o esquadro nessa linha de cima e no ponto marcado ali no ombro e marquei 13 centímetros do ombro para baixo. Aqui na lateral da blusa,
próximo à cava, eu desci a partir desse ponto para cá 3 centímetros. A partir do ombro para baixo, aqui na parte interna, eu desci 4 centímetros. Agora é ligar os pontos, então eu vou começar aqui pela parte de baixo, começando desse ponto, passando por aqui e aqui, em linhas arredondadas. Aqui no início é bom sempre você dar 1 centímetro para dentro para não dar bico. Agora eu vou ligar desse ponto a esse, pegando reto até mais ou menos próximo ao decote da frente, depois arredondando um pouquinho. E aqui até aqui com um leve arredondado. Antes de separar o molde da frente com as costas, eu vou mexer no ombro ali para fazer o trespasse. Então eu vou descer a partir dessa linha do ombro para dentro 1,5 centímetro e vou marcar uma linha reta aqui, ó. Então marco 1,5 centímetro aqui, outra aqui e traço uma linha. O trespasse que eu fiz aqui da parte das costas para frente, eu preciso espelhar para o molde costas. Então eu vou dobrar o papel nessa linha aqui do ombro, vou colocar o carbono com a tinta voltado para cima, ou você pode também usar a carretilha, e aí vou passar o lápis aqui em cima, ó. E aí ele vai sair na parte de cima aqui. Depois de passar do carbono, o trespasse das costas fica nesse formato. E aí você pode estar se perguntando por que eu simplesmente não fiz o desenho dele só usando a régua. Acontece que o trespasse das costas tem que ter o formato do molde da frente. E se eu simplesmente usar a régua, eu corro o risco de errar e ficar faltando um pedacinho ali. Então, na hora que eu juntar frente e costas, vai ficar faltando um pedacinho de tecido. Por isso que essa técnica é a melhor forma de fazer, que não dá erro. Eu copiei essa parte do molde costas, onde está pontilhado, colocando papel carbono embaixo e ficou dessa forma. Aí eu peguei esse molde e transferi para outro papel para eu te explicar a modificação que eu vou fazer aqui. Só para você não se perder, essa linha aqui é o centro costas, que é a mesma linha daqui, ó. E aqui em cima é a parte superior do decote, essa aqui, onde está pontilhado. Então agora eu vou fazer uma modificação aqui, eu vou afastar aqui 4 centímetros. Agora eu vou ligar desse ponto até o final aqui, ó. Daqui aqui embaixo eu tenho 16 centímetros. Eu vou colocar o mesmo valor nessa linha. E vou ligar daqui, aqui, sem deixar dar bico. Então eu começo meio reto e depois vou descendo. Aqui não será mais meu centro costas, ele passou a ser aqui. Inclusive eu vou cortar na dobra do tecido, vou dobrar o tecido e encostar essa parte aqui na dobra. Então aqui eu posso tirar esse nome daqui, que ele não vai se chamar mais centro costas. O que eu fiz aqui foi transformar esse decote num decote dégagé. E eu vou te mostrar na peça como que fica. O dégagé é esse tipo de decote aqui, ó, que ele tem essa queda aqui dando umas camadinhas, ele cai, né? Formando essas camadinhas. Então é exatamente esse decote que eu estou fazendo. Se eu abrir muito, ele cai mais ainda, mas como eu abri pouco, ele vai ficar igual esse aqui. Eu vou fazer uma correção aqui, que eu tô achando que tá um pouquinho bicudo, então eu vou encostar o esquadro nessa linha e lá na parte superior do decote e vou tirar esse biquinho aqui, ó, para ficar mais reto. Tá muito bicudo ali. E assim o molde está pronto. Agora é só separar as partes, frente e costas. Então, primeiro eu vou te explicar a frente e depois as costas. Daqui para baixo, os dois são iguais. Então, a modificação que vai ter é daqui para cima. Então, para tirar o molde frente da cintura para cima, você vai riscar essas linhas. Aqui na lateral. Depois a cava. Depois aqui embaixo do trespasse e o decote e o centro frente, até embaixo, e da cintura para baixo é igual às costas, como eu falei.
Para tirar o molde costas da cintura para cima, você vai copiar as seguintes linhas. Aqui na lateral, na cava, depois sobe lá, ó, passa aqui onde que vai ser o final do trespasse, desce aqui e copia a parte pontilhada, tanto aqui quanto aqui. Depois segue no centro costas da cintura para baixo, o restante é igual à frente. Essa parte aqui, se você já tirou antes e fez a modificação, não precisa de tirar de novo. Não esquece de marcar o centro do ombro, que é essa linha do meio aqui. Esse pedaço aqui também, você vai destacar ele. Ele é um recorte que tem na parte das costas, porque devido ao decote dessa blusa ser muito aberto, é preciso colocar umas tirinhas aqui para prender, para ele não cair. Então, para isso, precisa de uma costura aqui, ó. Por isso que foi feito esse recorte aqui. Uma dica muito importante antes de copiar o molde é colocar o fio do tecido. Então, é só você pegar a régua e encostar nessa linha ou usar essa linha como fio do tecido. Se você for colocar a régua, você coloca encostado nessa linha aqui do centro e risca. Aí, na parte que vai destacar ali também, você tem que fazer isso também. Então, para não ficar fora do fio, você vai marcar, vamos supor que você marcou aqui 20 centímetros. Aí você marca em cima 20 centímetros e traça uma linha reta aqui também. Eu já tirei aqui o molde frente, então eu vou colocar ele bem certinho aqui para você ver. Então o molde frente fica dessa forma. Não repara muito que às vezes você tá vendo algumas escritas, é que eu gosto de reciclar papel, esse papel aqui é reciclado. Então, eu coloquei aqui o fio do tecido, coloquei parte frente, coloquei o nome da peça e você vai cortar uma vez na dobra do tecido. E aqui tá a parte das costas. Também vou cortar uma vez na dobra do tecido. Como eu já coloquei aqui o fio anteriormente, né? Antes de tirar o molde, fica fácil. E aí as peças vão se encaixar assim, olha. Aqui vale uma diquinha. Toda vez que você tiver partes que tem recortes, você coloca uns números para casar. Por exemplo, aqui tá o 3, aqui embaixo tá o 3. Ali na junta tá 2 e do lado de cá também tá 2. Vou mostrar mais de perto para você ver. Então aqui, ó, na junção dessa peça com essa, na quininha aqui eu coloquei 1 e do lado de cá 1. Aqui eu coloquei 2 e do lado de cá 2. Ó, são duas peças aqui, ó. E aqui também que vai encontrar com essa parte, eu também coloquei o número 2. Aí, cá embaixo, eu coloquei o 3, em cima 3, embaixo 3. Mesma coisa aqui, ó, 4, 4. O número que não importa, importa que ele seja o mesmo que tem em cima, tem embaixo, porque na hora que você juntar as peças, você consegue saber. Se você tiver dificuldade, você pode escrever também aqui, decote, cava, que tudo ajuda. Quanto mais informação você colocar na peça, melhor. E para finalizar essa modelagem, ficou faltando falar que aqui na barra eu acabei saindo um pouquinho mais depois, acho que foi mais ou menos 1 centímetro. Eu só liguei reto da cintura até embaixo, deu uma diferença de mais ou menos 1 centímetro aqui na abertura. Mas isso aí você pode sair mais ou menos se você quiser. E assim a gente encerra a modelagem de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, você deixa nos comentários que eu respondo. Se você é novo por aqui, eu sempre ao final de cada vídeo eu leio um texto para você meditar. Hoje eu quero ler Lucas capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Esse texto é uma parábola, ou seja, uma história que Jesus contou para exemplificar como a sua palavra é recebida. De acordo com o texto, aqui tem 4 exemplos, porém eu vou falar só de um. É preciso que você entenda o sentido dessa parábola. Aqui, o semeador simboliza aquelas pessoas que levam a palavra até as outras pessoas. E a semente simboliza a palavra de Deus. De acordo com o versículo que nós lemos, essa semente ela caiu à beira do caminho, ou seja, ela caiu próximo de você. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra.
porém ela foi pisada, ou seja, você não deu crédito a essa palavra. E o que acontece a seguir é que as aves do céu vêm, comem essa semente, ou seja, Satanás vem e retira essa semente perto de você, retira a palavra de perto de você, para que você não creia e não seja salvo. A reflexão que eu quero fazer aqui hoje é: o que você tem feito com a palavra que você está ouvindo? Você está dando crédito ou não? Pense nisso. No próximo vídeo do canal você vai aprender a cortar e a costurar essa sobreleg. Não perca esse vídeo também, porque tem bastante macetes de costura lá. Bom, eu vou ficando por aqui, mas vou deixar para você assistir 2 vídeos aqui do canal aqui ao lado. Deus te abençoe, até a próxima, tchau!